Pare de sonhar, Ingrid. Homem é que herda e sustenta a família. Mulher fica em casa cuidando dos filhos. Meu pai disse isso me entregando um avental no dia da minha formatura. Um avental florido, daqueles que vendem em qualquer loja de departamento por R$ 15. Eu segurava meu diploma de design com a mão direita, ainda sentindo o peso da medalha de melhor aluna pendurada no pescoço. E com a esquerda recebia aquele pedaço de tecido que resumia suas expectativas sobre meu futuro. Os outros formandos ao meu redor abraçavam suas famílias, tiravam fotos, falavam sobre sonhos e planos. Eu fiquei ali parada, olhando para aquele avental como se fosse uma sentença. Henrique Ribeiro, meu pai, dono de uma pequena mineradora na região, sorria satisfeito com sua lição de moral. Ao lado dele, minha mãe desviava o olhar, como sempre fazia quando as palavras dele cortavam fundo demais. Gabriel, meu irmão mais novo, observava a cena com um sorriso debochado. Aos 20 anos, já havia reprovado pela terceira vez no vestibular, mas ainda assim era tratado como o príncipe herdeiro da família Ribeiro. Enquanto eu conquistava notas máximas e reconhecimento acadêmico, ele recebia aulas de equitação e cursos de administração pagos pelo nosso pai. A diferença entre nós dois sempre foi gritante, mas nunca tão clara quanto naquele momento. Eu me chamo Ingrid Ribeiro, tenho 22 anos, e acabara de me formar entre os melhores da turma. Mas para meu pai, isso significava apenas que eu estava pronta para cumprir meu destino biológico: casar, ter filhos e usar aventais. Cresci ouvindo que mulher não precisa estudar tanto, que o nome da família se perpetua pelos homens, que meu papel era ser uma boa esposa e mãe, nada mais. Enquanto Gabriel ganhava presentes caros e liberdade total, eu lavava louça e ouvia sermões sobre como deveria me comportar. Quando tirei nota máxima no vestibular para design, papai nem sequer olhou o resultado. Simplesmente deixou o papel sobre a mesa da cozinha e disse que era bom eu não criar expectativas altas demais. Naquela noite da formatura, voltamos para casa em silêncio. Gabriel dirigia o carro novo que ganhara de presente no seu último aniversário, mesmo sem ter concluído curso algum. Eu ia no banco de trás, segurando meu diploma e aquele avental, sentindo um nó crescer no peito. Minha mãe olhava pela janela, perdida em pensamentos que nunca compartilhava. Durante o jantar, papai falou sobre os planos para Gabriel assumir gradualmente a mineradora. Explicou como seria importante ele ganhar experiência prática, mesmo que ainda estivesse estudando. Falou sobre reuniões com clientes importantes, sobre como apresentaria Gabriel como seu sucessor natural. Em nenhum momento meu nome foi mencionado. Era como se eu fosse apenas uma visita na mesa da própria família. Depois do jantar, me tranquei no quarto e olhei ao redor. As paredes cor-de-rosa que eu odiava desde os 15 anos, os móveis que minha mãe escolhera pensando numa menina delicada e submissa, a escrivaninha onde eu passara noites inteiras estudando para provar meu valor. Tudo aquilo me sufocava. Abri o armário e comecei a tirar algumas roupas. Não muitas, apenas o essencial. Peguei minhas economias, guardadas em segredo durante anos de trabalhos eventuais e mesadas contadas. Não era muito, mas seria suficiente para começar. Coloquei tudo numa mala pequena, junto com meu diploma e alguns desenhos de joias que criara durante a faculdade. O avental ficou sobre a cama, bem no centro do colchão, como um símbolo do que eu estava deixando para trás. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, saí de casa. Não deixei bilhete nem aviso. Simplesmente fechei a porta e caminhei em direção à rodoviária. Tinha 18 anos, um diploma e uma mala. Era tudo o que precisava para começar a vida que eu mesma escolhera. Durante o trajeto de ônibus para a capital, fiquei pensando na expressão de surpresa que meu pai teria ao descobrir minha fuga. Provavelmente ficaria mais irritado com o inconveniente do que propriamente preocupado. Gabriel assumiria meu lugar definitivamente como filho único, e talvez isso até facilitasse as coisas para todos. Mas eu carregava algo que ele nunca conseguiria tirar de mim: a certeza de que valia mais do que o cromossomo Y que me faltava. Cada não que recebi do meu pai virou combustível.
Cada vez que ele apresentava Gabriel como meu único filho em reuniões sociais, eu jurava que um dia isso mudaria. A pensão, onde aluguei um quarto minúsculo, ficava numa rua barulhenta do centro da cidade. O papel de parede estava descascando, a cama rangia a cada movimento, e o banheiro era compartilhado com outros 5 inquilinos. Mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu estava num lugar que escolhera por conta própria. Nos primeiros dias, caminhei pelas ruas procurando emprego. Entrei em lojas, escritórios, fábricas. A maioria nem olhava meu currículo quando descobria que eu não tinha experiência. Outros faziam perguntas constrangedoras sobre minha vida pessoal, como se uma mulher jovem e solteira fosse automaticamente suspeita. Foi numa joalheria pequena, no final da 3ª semana, que consegui minha primeira oportunidade. O dono, Sr. Marcos, um homem de uns 60 anos com óculos grossos e mãos sempre manchadas de prata, precisava de alguém para atender clientes e organizar o estoque. O salário era baixo, mal dava para cobrir minhas despesas básicas, mas era um começo. Durante o dia, eu aprendia sobre pedras preciosas, metais, técnicas de lapidação. Observava cada movimento do Sr. Marcos quando ele consertava uma peça ou ajustava um anel. À noite, me matriculei num curso técnico de design de joias. Dormia 5 horas por noite, comia mal, mas sentia uma energia que nunca experimentara antes. Era a sensação de estar construindo algo com as próprias mãos. Os meses passaram rapidamente. Eu enviava uma carta para casa a cada 3 semanas, apenas para avisar que estava bem. Nunca recebia resposta. Provavelmente meu pai havia proibido qualquer contato comigo, como forma de punição pela desobediência. Gabriel devia estar aproveitando a liberdade total de ser filho único. Certa noite, enquanto praticava soldas numa peça de prata, o Sr. Marcos se aproximou e observou meu trabalho. Ficou em silêncio por alguns minutos, analisando cada detalhe da pequena borboleta que eu estava criando. Você tem talento, Ingrid. Talento de verdade. Suas palavras me emocionaram mais do que qualquer elogio que já recebera. Ali estava um homem que entendia do assunto, reconhecendo meu potencial não por obrigação familiar, mas por mérito próprio. Naquela noite, pela primeira vez desde que saíra de casa, chorei. Mas não de tristeza ou saudade. Chorei de alívio. 1 ano se passou antes que eu soubesse qualquer notícia da família. Foi através de uma antiga colega de faculdade que encontrei por acaso na rua. Ela me contou, entre risos nervosos, que Gabriel havia sido suspenso da universidade por colar numa prova importante. Meu pai, claro, já estava providenciando sua transferência para uma faculdade particular mais cara, onde essas coisas se resolviam com mais facilidade. A informação deveria me deixar satisfeita, mas apenas me entristeceu. Reconheci naquele momento que ainda esperava, secretamente, que meu irmão se transformasse no homem que meu pai acreditava que ele era. Que talvez, de alguma forma, ele justificasse toda a fé cega que recebia. Meus dias na joalheria se tornaram uma rotina reconfortante. Chegava às 8 da manhã, organizava as peças na vitrine, atendia clientes e aprendia técnicas novas com o Sr. Marcos. Ele começou a me ensinar segredos do ofício que guardava há décadas. Como identificar imperfeições numa pedra, como calcular o peso exato do ouro numa liga, como criar encaixes perfeitos que durariam gerações. Durante as tardes mais tranquilas, eu praticava meus próprios desenhos. Criava peças delicadas, inspiradas na natureza e nas texturas que observava pela cidade. Folhas secas se transformavam em brincos. A textura da casca de árvore virava um anel único. O movimento da água no chafariz da praça se traduzia em colares fluidos. O Sr. Marcos observava meu trabalho com interesse crescente. Certa tarde, quando mostrei a ele um conjunto de brincos inspirados nas asas de uma libélula, ele segurou as peças por longo tempo, analisando cada detalhe. Estes não são trabalhos de principiante, Ingrid. Você está criando uma linguagem própria. Suas palavras plantaram uma semente que começou a crescer silenciosamente. Talvez eu pudesse ir além de ser apenas uma funcionária competente. Talvez pudesse criar algo verdadeiramente meu.
Foi nessa época que decidi escrever uma carta para minha mãe. Não para meu pai ou Gabriel, mas especificamente para ela. Contei sobre meu trabalho, sobre as técnicas que estava aprendendo, sobre os planos que começava a formar. Esperava que ela entendesse, mesmo que não pudesse demonstrar apoio abertamente. A resposta chegou 3 semanas depois. Uma folha simples, com a letra cuidadosa da minha mãe, dizendo apenas que ficava feliz em saber que eu estava bem. No fim, uma linha que me marcou. Seu pai diz que você vai voltar quando a realidade bater. Eu torço para que ele esteja errado. Era pouco, mas era algo. Uma pequena rachadura no muro de silêncio que minha família havia construído ao meu redor. Os fins de semana se tornaram meus momentos de experimentação. Alugava um pequeno espaço numa oficina comunitária onde podia usar equipamentos mais sofisticados. Desenvolvia protótipos, testava diferentes combinações de metais e pedras, refinava minha técnica. Cada peça que terminava representava um passo a mais na direção da independência total. O Sr. Marcos começou a sugerir que eu vendesse algumas criações na própria joalheria. Colocamos uma pequena placa. Criações Ingrid Ribeiro. As primeiras vendas foram tímidas, mas o feedback dos clientes era sempre positivo. Mulheres elogiavam a originalidade das peças. Homens compravam presentes únicos para suas esposas e namoradas. Lentamente, comecei a formar uma pequena clientela. Pessoas que voltavam especificamente para ver minhas novas criações, que encomendavam peças personalizadas, que indicavam meu trabalho para amigas. Era um crescimento orgânico, baseado na qualidade e no boca a boca. Durante esse período, evitava pensar muito na família. Concentrava toda a minha energia no trabalho e nos estudos. Mas de vez em quando, especialmente nas datas importantes como aniversários ou feriados, sentia uma pontada de saudade. Não exatamente saudade das pessoas, mas da ideia de pertencer a algum lugar. Certa noite, depois de um dia particularmente produtivo na oficina, decidi ligar para casa. Minha mãe atendeu, e sua voz carregava uma mistura de surpresa e alegria que me emocionou. Ingrid, é você mesmo? Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre as pequenas mudanças na cidade, sobre vizinhos que perguntavam por mim, sobre como a casa parecia vazia sem minha presença. Evitou falar de meu pai e Gabriel, mas percebi tensão em sua voz sempre que os assuntos se aproximavam deles. No final da conversa, ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Você sempre foi diferente, Ingrid. Mais forte que o resto de nós. Às vezes tenho orgulho disso, às vezes tenho medo. Desliguei o telefone com um sentimento ambíguo. A ligação havia sido reconfortante, mas também havia reforçado minha consciência sobre o abismo que se abria entre mim e minha origem. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Minha clientela cresceu o suficiente para que eu conseguisse alugar um pequeno ateliê. Era apenas uma sala comercial de 20 metros quadrados num prédio antigo, mas tinha tudo o que eu precisava. Boa iluminação natural, espaço para meus equipamentos e uma pequena área para receber clientes. A independência do espaço próprio me deu uma confiança nova. Comecei a experimentar técnicas mais complexas, a trabalhar com pedras mais nobres, a criar peças maiores e mais elaboradas. Desenvolvi uma linha de anéis de noivado que se tornou muito procurada, com designs que fugiam dos padrões tradicionais, mas mantinham elegância e sofisticação. Foi nessa época que recebi uma encomenda especial. Uma mulher chamada Helena queria um conjunto completo para seu casamento: tiara, colar, brincos e pulseira. Tudo deveria ter o tema de jardim secreto, com flores delicadas e folhagens que pareciam crescer naturalmente ao redor das pedras centrais. O projeto levou 3 meses para ficar pronto. Trabalhei cada detalhe com cuidado obsessivo, criando texturas que imitavam pétalas reais, usando diamantes pequenos como pontos de orvalho, moldando o ouro de forma que parecesse galhos entrelaçados. O resultado final superou minhas próprias expectativas. Helena chorou quando viu o conjunto pronto. Disse que era exatamente como havia sonhado, mas muito mais bonito do que conseguira imaginar. Pagou o valor acordado sem questionar
e ainda me deu uma gorjeta generosa. Mais importante que o dinheiro foi o que aconteceu depois. Helena usou as peças em seu casamento, fotografado por uma revista local de lifestyle. As imagens foram publicadas com destaque, e meu nome apareceu como criadora das joias. Foi minha primeira aparição na mídia. A repercussão foi imediata. Recebi dezenas de ligações e e-mails de pessoas interessadas em conhecer meu trabalho. Algumas vinham de outras cidades, dispostas a viajar para encomendar peças exclusivas. Pela primeira vez, comecei a sentir que estava construindo algo realmente sólido. Naquela noite, sozinha no ateliê, olhei ao redor e senti uma satisfação profunda. As bancadas organizadas com meus instrumentos, as gavetas cheias de pedras classificadas por cor e qualidade, as peças em desenvolvimento penduradas em suportes especiais. Tudo aquilo era resultado do meu esforço, da minha visão, da minha recusa em aceitar o destino que outros haviam planejado para mim. Pensei no avental florido que meu pai me dera no dia da formatura. Provavelmente ainda estava guardado em algum lugar da casa, esperando meu retorno arrependido. A ironia me fez sorrir. Eu usava aventais sim, mas de couro, para me proteger das fagulhas da solda. E eles representavam não submissão, mas domínio sobre ferramentas e técnicas que poucos sabiam manejar. Era quase meia-noite quando tranquei o ateliê e caminhei para casa. Nas ruas vazias da cidade grande, sentia-me pequena fisicamente, mas gigante em determinação. Cada passo me levava para longe da menina que aceitava silenciosamente as limitações impostas por outros e mais perto da mulher que estava aprendendo a definir seus próprios limites. 2 anos se passaram desde que eu havia saído de casa, e as notícias sobre Gabriel chegavam até mim de forma fragmentada, através de conhecidos em comum e comentários soltos que ouvia na cidade natal durante minhas raras visitas. O quadro que se formava era preocupante, mas não surpreendente. Ele havia conseguido se formar, finalmente, na faculdade particular que meu pai pagara. Mas as histórias sobre seu comportamento durante o período universitário eram constrangedoras. Festas excessivas, relacionamentos tumultuados, episódios de embriaguez em eventos sociais importantes. Ainda assim, meu pai o defendia publicamente, atribuindo tudo à juventude e ao excesso de energia de um futuro líder empresarial. Comecei a ouvir relatos sobre sua atuação na mineradora. Gabriel havia assumido um cargo de gerência comercial, apresentado por nosso pai como parte do processo de sucessão natural. Mas os resultados eram desastrosos. Contratos importantes foram perdidos devido à sua impontualidade e despreparo. Clientes tradicionais reclamavam de seu comportamento inadequado em reuniões, chegando alguns a cancelar parcerias de longa data. Uma antiga secretária da empresa me contou, durante um encontro casual no supermercado, que Gabriel frequentemente chegava ao trabalho visivelmente alcoolizado. Que havia episódios de discussões com funcionários, decisões impulsivas que causavam prejuízos significativos e um padrão crescente de irresponsabilidade que estava minando a reputação da mineradora na região. Mesmo assim, meu pai continuava protegendo Gabriel, inventando desculpas para seus fracassos e isolando-o das consequências de suas ações. Demitiu 2 gerentes experientes que ousaram questionar as decisões do filho, substituindo-os por pessoas menos qualificadas, mas mais dispostas a aceitar a situação sem protestos. Enquanto isso, minha carreira florescia de forma constante e sólida. O ateliê havia se expandido para um espaço maior, com equipamentos profissionais e uma pequena equipe de assistentes. Desenvolvi uma marca própria, Ingrid Ribeiro Joias, que começava a ganhar reconhecimento além das fronteiras da cidade. Participei de feiras especializadas, onde meu trabalho chamou a atenção de compradores de grandes lojas de departamento. Fechei contratos para fornecimento regular de peças exclusivas, o que me deu estabilidade financeira e projeção nacional. Meus designs começaram a aparecer em revistas de moda, usados por personalidades locais e influenciadoras digitais. A marca crescia não apenas em vendas, mas em reputação. Recebia encomendas para casamentos de alta sociedade,
eventos corporativos importantes, presentes diplomáticos. Cada peça que saía do meu ateliê carregava um padrão de qualidade e originalidade que se tornara minha assinatura. Durante esse período, mantive contato esparso com minha mãe através de telefonemas mensais. Ela parecia orgulhosa das minhas conquistas, mas sempre cuidadosa para não demonstrar muito entusiasmo, como se temesse represálias de meu pai. Através dessas conversas, eu acompanhava indiretamente a deterioração da situação familiar. Gabriel havia se envolvido com mulheres casadas, causando escândalos que chegaram aos jornais locais. Seu nome aparecia associado a confusões em bares, discussões públicas, comportamentos que manchavam a reputação da família Ribeiro. Meu pai gastava recursos consideráveis tentando abafar esses incidentes, pagando advogados, indenizações e favores para manter as histórias fora da mídia maior. Paralelamente, comecei a ouvir rumores sobre problemas financeiros na mineradora. Funcionários antigos comentavam sobre atrasos nos salários, fornecedores reclamando de pagamentos em atraso, equipamentos obsoletos que não eram substituídos por falta de recursos. A empresa que um dia fora próspera e respeitada estava claramente em declínio. Durante uma visita rápida à cidade natal para resolver questões burocráticas, encontrei Roberto, antigo contador da mineradora, que havia sido demitido recentemente. Ele estava visivelmente abalado e, depois de algumas cervejas, começou a desabafar sobre a situação real da empresa. Sua irmã está destruindo tudo, Ingrid. Não só pelos erros profissionais, mas pelo que faz com o dinheiro. Aposta pesado, perde somas enormes, e seu pai sempre cobre os prejuízos tirando recursos da empresa. As palavras de Roberto me atingiram como um soco no estômago. Percebi que Gabriel não estava apenas sendo incompetente, mas ativamente prejudicando o patrimônio familiar para sustentar vícios e irresponsabilidades pessoais. E meu pai, cego pelo amor incondicional ao filho homem, permitia que isso acontecesse. Naquela noite, liguei para minha mãe com a desculpa de desejar boa noite, mas na verdade queria sondá-la sobre a situação. Sua voz estava cansada, carregada de uma tristeza que ela tentava esconder. As coisas estão difíceis aqui, Ingrid. Seu pai não admite, mas eu vejo a preocupação dele. Às vezes fico acordada à noite ouvindo ele suspirar no quarto ao lado. Tentei extrair mais informações, mas ela se fechou, como sempre fazia quando os assuntos se tornavam delicados demais. Desliguei o telefone com uma sensação de impotência. Estava assistindo à destruição da minha família de longe, sem poder ou saber como interferir. Os meses seguintes trouxeram confirmações das minhas piores suspeitas. Gabriel se envolvera em um escândalo maior, relacionado a uma mulher casada cujo marido era advogado influente na região. A situação gerou processo judicial, ameaças públicas e uma cobertura jornalística que meu pai não conseguiu conter completamente. Para resolver o problema, meu pai teve que vender uma das propriedades da família, um sítio que pertencia aos Ribeiro há 3 gerações. O dinheiro foi usado para pagar indenizações e custos legais, mas o prejuízo à reputação familiar foi irreversível. Paralelamente, recebi informações de que a mineradora estava perdendo clientes importantes para concorrentes. Sem renovação de equipamentos e com gestão incompetente, a empresa não conseguia mais competir no mercado. Funcionários experientes pediam demissão, levando consigo conhecimento técnico e relacionamentos comerciais construídos ao longo de décadas. Foi nessa época que Gabriel comprou uma BMW nova, ostentando riqueza que claramente não correspondia à realidade financeira da família. Quando questionado sobre a origem do dinheiro, ele deu explicações vagas sobre bonificações e investimentos bem-sucedidos. Meu pai, em público, elogiou a astúcia nos negócios do filho. Eu soube desses detalhes através de um primo que ainda morava na cidade. Ele me contou que Gabriel chegara à festa de Natal familiar dirigindo o carro novo, e que meu pai se mostrara orgulhoso da conquista do filho. Quando soube que eu havia chegado ao mesmo evento no meu carro simples, papai nem se levantara do sofá para me cumprimentar. A informação me deixou mais triste que irritada. Reconheci ali um padrão que se mantinha inalterado.
Não importava o que eu conquistasse. Nunca seria suficiente para merecer o reconhecimento paterno. E não importava o que Gabriel destruísse. Sempre seria perdoado e protegido. Naquela noite, no meu apartamento silencioso, olhei as fotos das minhas últimas criações. Peças que estavam sendo vendidas em boutiques de São Paulo e Rio de Janeiro. Joias que adornariam mulheres importantes em eventos sociais de alto nível. Meu nome estava sendo construído solidamente no mercado nacional, baseado em mérito, qualidade e reputação limpa. A ironia da situação era gritante. Enquanto Gabriel destruía metodicamente tudo que tocava, eu construía algo sólido e duradouro. Enquanto ele manchava o nome da família com escândalos e irresponsabilidades, eu o honrava com trabalho sério e reconhecimento profissional. Mas para meu pai, nada disso importava. Gabriel continuava sendo o herdeiro, o futuro da família, o depositário de todas as esperanças paternas. E eu continuava sendo a filha rebelde que abandonara seu destino natural para brincar de empresária. Fechei os olhos e tentei imaginar como seria diferente se eu fosse homem. Se minhas conquistas tivessem o mesmo peso que os fracassos de Gabriel. Se meu sucesso fosse visto como promessa, não como teimosia. Se meu nome fosse pronunciado com orgulho, não com resignação. Mas não adiantava perder tempo com especulações impossíveis. Eu havia escolhido meu caminho, e ele estava me levando para um lugar sólido e promissor. Se minha família não conseguia enxergar meu valor, outras pessoas conseguiam. E talvez isso fosse suficiente. A ligação chegou numa terça-feira, às 6 da manhã. O telefone tocou com insistência, arrancando-me de um sono profundo. No visor, o nome de minha mãe piscava urgentemente. Meu primeiro pensamento foi de que algo havia acontecido com a saúde de meu pai, ou algum acidente doméstico. Ingrid, você precisa saber. Gabriel foi preso. As palavras saíram da boca dela num tom monótono, como se estivesse lendo uma notícia terrível que não conseguia processar completamente. Sentei na cama, tentando entender a dimensão do que estava ouvindo. Preso por quê? Peculato e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal chegou aqui de manhã cedo. Levaram ele algemado, na frente de todos os vizinhos. Seu pai está destruído. O mundo pareceu parar ao meu redor. Peculato significava que Gabriel havia desviado dinheiro público, provavelmente através de contratos da mineradora com órgãos governamentais. Lavagem de dinheiro indicava que o esquema era mais amplo e sofisticado do que eu imaginara. Durante os minutos seguintes, minha mãe me passou os detalhes que conseguira entender. A operação policial estava investigando uma rede de corrupção que envolvera várias empresas da região, incluindo nossa mineradora. Gabriel era acusado de receber propinas para facilitar contratos superfaturados e depois usar empresas fantasmas para lavar o dinheiro desviado. A mineradora estava sendo investigada, os bens bloqueados, contas bancárias congeladas. O nome Ribeiro, que durante décadas fora sinônimo de respeitabilidade na região, agora estava estampado nas manchetes policiais dos jornais locais. Depois que desliguei, fiquei sentada na borda da cama, tentando processar a magnitude da situação. Parte de mim sentia uma satisfação amarga por ver Gabriel finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Mas outra parte, maior e mais humana, sentia pena de minha família destruída. Durante os dias seguintes, acompanhei o desenrolar do caso através da imprensa. Os detalhes que emergiam eram ainda piores do que eu imaginara. Gabriel não apenas desviara dinheiro público, mas fizera isso de forma grosseira e desleixada, deixando rastros óbvios que facilitaram a investigação policial. O esquema funcionava assim. A mineradora recebia contratos públicos para fornecimento de materiais de construção a preços inflacionados. Gabriel embolsava a diferença através de empresas fantasmas que criara com documentos falsos. O dinheiro era então usado para sustentar seu estilo de vida perdulário. Carros importados, apostas em cassinos, viagens extravagantes. A BMW nova que ele exibira no Natal havia sido comprada com dinheiro sujo. As astúcia nos negócios, que meu pai elogiara, eram na verdade crimes federais que agora colocavam toda a família sob suspeita.
A imprensa local cobriu o caso com detalhes sórdidos. Fotos de Gabriel sendo levado algemado, imagens da mineradora com faixas de interdição, entrevistas com funcionários demitidos que agora entendiam por que seus salários atrasavam constantemente. O nome da família virou sinônimo de escândalo na cidade. Vizinhos evitavam cumprimentar meus pais na rua. Estabelecimentos comerciais se recusavam a aceitar cheques com o sobrenome Ribeiro. Pessoas que antes disputavam a amizade da família, agora atravessavam a rua para não encontrá-los. Foi nesse contexto que recebi a segunda ligação. Desta vez, era meu pai. Sua voz estava irreconhecível. O homem autoritário e seguro de si que eu conhecera havia se transformado numa versão quebrada, desesperada. Chorava enquanto falava, algo que eu nunca imaginara ser possível. Ingrid, eu preciso de você. As palavras saíram dele como um pedido de socorro, carregadas de uma humildade que contrastava completamente com todas as nossas interações anteriores. Durante os 25 anos da minha vida, meu pai nunca havia me pedido nada. Apenas dera ordens, estabelecera expectativas, definira limites. Precisa de mim para quê? Eles bloquearam tudo. A empresa, as contas, até a casa está em risco. Gabriel destruiu tudo. E agora descobriram coisas sobre você. Sobre mim? Os investigadores estavam pesquisando a família inteira, tentando entender se havia outros envolvidos no esquema de corrupção. Foi nesse processo que descobriram minha existência e, mais importante, minha trajetória profissional. Eles viram que você tem uma empresa grande, conhecida nacionalmente, que seu nome está limpo, respeitado, que você conseguiu construir algo sólido. A ironia da situação era brutal. Durante anos, meu pai havia ignorado completamente minhas conquistas, tratando minha carreira como um capricho temporário que logo seria abandonado. Agora, descobria que a filha que desprezara era a única coisa que restava da dignidade familiar. Durante a conversa, ele me contou detalhes que eu não conhecia sobre minha própria repercussão profissional. Soube que minha marca, Ingrid Ribeiro Joias, era reconhecida nacionalmente como sinônimo de qualidade e exclusividade. Que eu tinha contratos com grandes magazines, que meu nome aparecia em revistas especializadas, que clientes importantes colecionavam minhas peças. Os investigadores haviam ficado surpresos ao descobrir que, apesar do escândalo familiar, havia uma Ribeiro, cujo nome estava associado apenas a sucessos legítimos e reputação impecável. Para eles, isso provava que eu não estava envolvida nos crimes de Gabriel, mas também revelava algo que meu próprio pai desconhecia. Eu me tornara mais relevante profissionalmente do que qualquer outro membro da família. Você é minha única esperança, Ingrid. A única que pode salvar o que resta do nome da família. Ouvi essas palavras com uma mistura de satisfação amarga e tristeza profunda. Satisfação porque finalmente meu valor estava sendo reconhecido, mesmo que apenas numa situação desesperadora. Tristeza porque esse reconhecimento vinha tarde demais e num contexto de destruição familiar. Durante os dias seguintes, refleti intensamente sobre o que fazer. Parte de mim queria simplesmente ignorar o pedido de socorro e continuar minha vida, livre do peso de uma família que nunca me valorizara. Outra parte sentia responsabilidade pelos funcionários inocentes da mineradora, pelas famílias que dependiam da empresa para sobreviver. Decidi investigar por conta própria a real situação da mineradora. Contratei um advogado especializado em direito empresarial e um contador forense para analisar os documentos que consegui obter. O quadro que emergiu era devastador, mas não irreversível. Gabriel havia desviado uma quantia significativa, mas não toda a receita da empresa. Havia ativos que podiam ser vendidos, contratos legítimos que podiam ser honrados, equipamentos que ainda tinham valor de mercado. Com gestão competente e recursos adequados, a mineradora podia ser salva. Mais importante, descobri que minha marca pessoal poderia servir como ponte para a recuperação familiar. Meu nome limpo e minha reputação sólida podiam abrir portas que estavam fechadas para os outros Ribeiro.
Fornecedores que se recusavam a negociar com a família ainda me respeitavam profissionalmente. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Na quinta-feira seguinte, viajei de volta à cidade natal pela primeira vez em 3 anos. O aeroporto estava cheio de repórteres, que haviam descoberto sobre minha chegada através de fontes não identificadas. Câmeras me seguiram enquanto eu caminhava em direção ao táxi, questionando sobre minha relação com Gabriel e meus planos em relação à mineradora. Não fiz nenhuma declaração naquele momento. Simplesmente mantive a dignidade e segui para a casa dos meus pais. A casa estava visivelmente deteriorada. O jardim mal cuidado, a pintura descascando, um ar geral de abandono que refletia o estado emocional da família. Minha mãe me recebeu na porta com um abraço desesperado, como se eu fosse uma salvação há muito esperada. Meu pai estava sentado na sala, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Quando me viu, levantou-se lentamente e, pela primeira vez na vida, me pediu perdão. Eu estava errado, Ingrid. Sobre tudo. Sobre você. Sobre Gabriel. Sobre o que realmente importa numa família. Suas palavras eram sinceras, carregadas de arrependimento genuíno. Mas eu sabia que elas vinham tarde demais para reparar décadas de rejeição e desprezo. O relacionamento entre nós havia sido danificado de forma irreversível. Mesmo assim, decidi ajudar. Não por ele, mas pelos funcionários inocentes, pela tradição familiar que merecia ser preservada, e talvez, secretamente, para provar definitivamente meu valor. Naquela noite, sozinha no meu antigo quarto, olhei ao redor e percebi como tudo parecia pequeno e insignificante. As paredes cor-de-rosa que eu odiara, a cama de solteiro onde passara noites inteiras sonhando com liberdade, a janela pela qual tantas vezes olhara imaginando um futuro diferente. Agora eu estava de volta, mas não como a filha arrependida que meu pai esperara. Estava de volta como a única pessoa capaz de salvar o que ele construíra e Gabriel destruíra. A ironia era perfeita. A filha que ele rejeitara por ser mulher era agora sua única esperança de preservar o legado familiar que tanto prezava. A reunião com os advogados da família aconteceu na manhã seguinte, numa sala que antes servira para celebrar contratos importantes da mineradora. Agora, as paredes testemunhavam a dissolução de tudo que meu pai construíra ao longo de 3 décadas. Dr. Henrique estava sentado numa ponta da mesa, visivelmente diminuído, enquanto 3 advogados explicavam a situação legal em detalhes técnicos que pareciam soar como uma sentença de morte. Minha mãe permanecia no canto da sala, silenciosa, como uma sombra de si mesma. Eu tomei o controle da reunião. Senhores, preciso de informações precisas sobre o que pode ser salvo e o que está definitivamente perdido. Durante as 2 horas seguintes, desmontei metodicamente cada aspecto da crise. Descobri que Gabriel havia desviado aproximadamente R$ 1.200.000 ao longo de 2 anos, mas que a mineradora ainda possuía ativos no valor de 4 milhões. O problema era que tudo estava bloqueado pela justiça, aguardando o desfecho das investigações. Foi quando apresentei minha proposta. Quero assumir integralmente a gestão da empresa, não como funcionária ou consultora, mas como proprietária efetiva. Vou comprar a parte do meu pai e assumir todas as dívidas e responsabilidades legais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai me olhava como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. Um dos advogados pigarreou nervosamente antes de explicar as implicações legais da minha proposta. Senhorita Ingrid, a senhora entende que isso significaria assumir riscos financeiros enormes? Se a justiça decidir por confisco adicional de bens, a senhora seria responsabilizada integralmente. Eu entendo perfeitamente, e tenho os recursos necessários para honrar todos os compromissos. Era verdade. Durante os anos de crescimento da minha marca, eu havia sido conservadora com os investimentos, guardando capital justamente para oportunidades de expansão. Ironia do destino. Agora esse dinheiro serviria para comprar de volta o patrimônio familiar que meu irmão havia quase destruído.
Meu pai tentou protestar, dizendo que não podia aceitar que eu arriscasse tudo que construíra. Mas sua voz não tinha mais autoridade. Era apenas um homem velho e quebrado, tentando preservar uma dignidade que já não possuía. A papelada levou uma semana para ser elaborada. Durante esse período, eu me instalei definitivamente na cidade natal e comecei a visitar a mineradora todos os dias. O que encontrei lá era devastador. A empresa que um dia empregara mais de 80 pessoas agora funcionava com apenas 23 funcionários. Os equipamentos mais modernos haviam sido vendidos por Gabriel para cobrir dívidas pessoais. O que restava era obsoleto, mal conservado, operando com baixíssima eficiência. Mas havia algo mais importante que máquinas: as pessoas. Funcionários que trabalhavam na mineradora há décadas, que conheciam cada detalhe dos processos, que mantinham relacionamentos sólidos com fornecedores e clientes. Eram eles o verdadeiro patrimônio da empresa. Reuni todos numa assembleia informal. Expliquei minha proposta de reestruturação completa: modernização dos equipamentos, diversificação da produção e, principalmente, mudança de foco. Em vez de apenas extrair e vender pedras brutas, nós vamos nos especializar em pedras preciosas, lapidadas para a indústria joalheira. Vamos agregar valor ao nosso produto, criar parcerias com designers, desenvolver uma marca própria de qualidade. A ideia não era nova, mas nunca havia sido implementada por falta de visão empresarial. Gabriel e meu pai sempre viram a mineradora como um negócio tradicional, repetindo as mesmas práticas há décadas. Eu via potencial para transformá-la numa empresa inovadora e competitiva. O primeiro desafio foi convencer fornecedores e bancos de que a nova gestão era confiável. Meu nome limpo abriu portas que estavam fechadas para a família Ribeiro, mas ainda assim enfrentei resistência e ceticismo. Foi nesse período que descobri o verdadeiro poder do que eu havia construído ao longo dos anos. Minha reputação profissional não era apenas local ou regional, era nacional. Quando representantes de grandes magazines souberam que eu estava reestruturando uma mineradora, ofereceram contratos de fornecimento exclusivo que garantiram fluxo de caixa imediato. A transformação foi gradual, mas consistente. Trouxe equipamentos modernos de lapidação, contratei gemólogos especializados, estabeleci parcerias com escolas de design. Em 6 meses, a nova mineradora Ribeiro estava produzindo pedras lapidadas com qualidade internacional. O mais satisfatório foi ver a reação dos funcionários antigos. Homens que trabalhavam décadas extraindo pedras brutas agora aprendiam técnicas sofisticadas de lapidação. Mulheres que antes só faziam serviços administrativos básicos agora operavam equipamentos de classificação gemológica. Criamos uma linha de produtos própria. Pedras Preciosas Ribeiro. Certificação de origem e qualidade. Cada pedra vinha acompanhada de um certificado que garantia procedência ética e qualidade superior. Era exatamente o tipo de diferencial que o mercado moderno exigia. Os resultados financeiros começaram a aparecer no segundo semestre. Não apenas recuperamos a estabilidade, mas superamos os melhores anos da gestão anterior. A empresa que Gabriel havia quase destruído agora prosperava sob minha liderança. Durante esse período, meu relacionamento com meus pais se manteve cordial, mas distante. Meu pai trabalhava como consultor, oferecendo conhecimento técnico sobre geologia local, mas claramente entendendo que as decisões estratégicas não eram mais suas. Minha mãe parecia mais aliviada que qualquer outra coisa, vendo a família sair do buraco financeiro e social em que Gabriel a havia jogado. O momento mais simbólico veio quando decidi redesenhar o logotipo da empresa. O antigo brasão familiar, carregado de tradições patriarcais, foi substituído por algo moderno e elegante. Mantive o sobrenome Ribeiro, mas agora ele representava inovação e qualidade, não apenas tradição conservadora. Foi também nessa época que tomei uma decisão pessoal importante. Mudei oficialmente o nome da minha marca de joias para Ingrid Ribeiro, Joias e Pedras Preciosas. A integração das duas empresas criou uma sinergia poderosa. Eu controlava desde a extração das pedras
até a criação das joias finais. O escritório que escolhi para trabalhar ficava no andar superior da mineradora, com uma vista privilegiada de toda a operação. Na parede principal, mandei emoldurar uma foto da família tirada anos antes, quando eu ainda era criança. Mas agora, sempre que visitantes perguntavam sobre a imagem, eu explicava que aquela era a antiga gestão da empresa. A foto não era nostalgia. Era um lembrete diário de como as coisas haviam mudado e de como eu havia conseguido transformar rejeição em poder, desprezo em oportunidade. Numa manhã de dezembro, quase um ano depois de assumir a empresa, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era de Helena, a noiva para quem eu havia criado o conjunto de casamento anos antes, ainda quando trabalhava no meu pequeno ateliê. Ingrid, acabei de ver uma reportagem sobre você na revista. Mal posso acreditar que a mesma pessoa que criou minhas joias de casamento agora comanda uma empresa do tamanho da mineradora Ribeiro. Sua admiração era genuína, mas mais importante era o que ela representava. A prova de que minha trajetória tinha coerência. Eu não havia mudado de personalidade ou abandonado meus valores. Simplesmente havia crescido, evoluído, aproveitado oportunidades. Naquela noite, caminhando pela fábrica silenciosa depois do expediente, olhei ao redor e senti uma satisfação profunda. Máquinas modernas ocupavam o espaço onde antes havia equipamentos obsoletos. Pedras preciosas brilhavam sob luzes especiais, aguardando transformação em joias exclusivas. Funcionários satisfeitos haviam saído para suas casas com salários em dia e orgulho do trabalho que realizavam. Tudo aquilo era resultado direto da minha recusa em aceitar o destino que outros haviam planejado para mim. Do avental florido que meu pai me dera na formatura até aquele momento, eu havia percorrido um caminho que ninguém havia previsto ou incentivado. Agora, quando as pessoas ouviam o sobrenome Ribeiro, pensavam em qualidade, inovação e sucesso. Pensavam em mim. 2 anos se passaram desde que assumi completamente a mineradora, e Gabriel continuava cumprindo sua pena numa penitenciária federal. Recebia visitas ocasionais de minha mãe, que sempre voltava silenciosa e triste desses encontros. Meu pai nunca foi visitá-lo. Dizia que não conseguia olhar para o filho sem sentir vergonha do que ele se tornara. Durante esse período, a transformação da empresa ultrapassou todas as minhas expectativas iniciais. A Ribeiro Pedras Preciosas e Joias havia se tornado referência nacional em qualidade e procedência ética. Nossos produtos eram exportados para Estados Unidos e Europa, sempre com certificação de origem e garantia de práticas sustentáveis. O mais gratificante era ver como isso impactava diretamente as vidas das pessoas da região. A empresa agora empregava 120 funcionários, muito mais que no auge da gestão anterior. Famílias inteiras dependiam do trabalho que oferecíamos, e muitos jovens da cidade viam nossa empresa como oportunidade de carreira promissora. Implementei programas de capacitação profissional, parcerias com universidades para pesquisa gemológica e um projeto social que oferecia cursos básicos de lapidação para pessoas de baixa renda. A mineradora havia se transformado de uma empresa familiar tradicional numa corporação moderna e socialmente responsável. Minha relação pessoal com meus pais evoluiu para algo que eu definiria como respeitosa neutralidade. Meu pai trabalhava como consultor geológico, função que desempenhava com competência, mas sempre entendendo claramente que as decisões estratégicas eram minhas. Minha mãe se dedicava a ações sociais da empresa, organizando eventos para as famílias dos funcionários. Era um arranjo funcional, mas emocionalmente ainda havia um vazio entre nós que talvez nunca fosse completamente preenchido. Décadas de rejeição e desprezo não se apagam facilmente, mesmo quando as circunstâncias mudam drasticamente. Durante esse período, recebi várias propostas de casamento de homens da região que agora me viam como um bom partido. A ironia era gritante. Os mesmos que antes me ignoravam por ser apenas uma mulher rebelde, agora disputavam minha atenção por causa do sucesso financeiro. Rejeitei todas as propostas educadamente. Não por amargura ou ressentimento,
mas porque aprendi a valorizar minha independência acima de qualquer pressão social para me encaixar em padrões tradicionais. Se um dia eu escolhesse me casar, seria por amor genuíno, não por conveniência ou expectativas externas. O momento mais marcante desse período aconteceu numa tarde de outubro, quando recebi uma ligação inesperada. Era Gabriel, ligando da prisão. Ingrid, eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Mas queria que você soubesse que me arrependo profundamente. Não só pelos crimes, mas por nunca ter reconhecido seu valor. Sua voz estava diferente, mais madura, carregada de uma humildade que eu nunca havia ouvido antes. Durante os 20 minutos de conversa, ele me pediu perdão de forma sincera e específica, reconhecendo não apenas os erros criminais, mas também a forma como me tratara durante toda a vida. Não esperava sua resposta naquele momento. Apenas queria que você soubesse que entendo agora o que papai demorou tanto para entender. Você sempre foi a mais forte de nós dois. Desliguei o telefone com sentimentos contraditórios. Parte de mim se sentia satisfeita pelo reconhecimento tardio, mas outra parte sentia pena do irmão que destruíra a própria vida por orgulho e imaturidade. Decidi que quando ele saísse da prisão, ofereceria uma oportunidade de recomeço, mas apenas se ele demonstrasse mudança genuína. Foi nessa época que tomei uma decisão importante sobre o futuro da empresa. Em vez de manter a gestão centralizada eternamente, comecei a formar uma equipe de sucessores competentes. Não queria repetir o erro do meu pai, que concentrou tudo numa única pessoa e criou uma dependência perigosa. Identifiquei funcionários com potencial de liderança e investi em sua formação. Estabeleci um conselho administrativo com membros externos, criando mecanismos de governança que impediriam futuras concentrações de poder prejudiciais. A empresa deveria ser maior que qualquer indivíduo, incluindo eu mesma. Durante o 3º ano da nova gestão, aconteceu algo que simbolizou perfeitamente a transformação pela qual passáramos. A prefeitura local decidiu criar um museu dedicado à história da mineração na região e solicitou nossa colaboração para a montagem do acervo. Quando visitei o espaço em construção, descobri que uma das salas seria dedicada especificamente à era moderna da mineração local, focando na transformação sustentável e inovadora que nossa empresa havia promovido. Meu nome apareceria como protagonista dessa renovação. Mais emocionante ainda foi descobrir que uma das peças centrais da exposição seria o conjunto de joias que eu havia criado para Helena anos antes. Ela havia doado as peças para que outras pessoas pudessem admirar o que considerava arte verdadeira nascida da nossa terra. A inauguração do museu aconteceu numa cerimônia solene, com presença de autoridades estaduais e representantes de outras empresas do setor. Durante meu discurso, olhei para a plateia e vi rostos que representavam diferentes fases da minha trajetória. Estavam lá funcionários antigos que me viram crescer na empresa, clientes que confiaram na nova gestão desde o início, fornecedores que apostaram na renovação, e representantes da imprensa que documentaram toda a transformação. No final da cerimônia, uma repórter me perguntou como eu conseguira perdoar minha família depois de tudo que havia passado. A pergunta me fez refletir profundamente antes de responder. Não perdoei. Isso seria fingir que a dor e a rejeição não aconteceram. O que fiz foi escolher não deixar que essas experiências me definissem negativamente. Usei a energia da raiva para construir algo positivo. Transformei o desprezo em determinação. A resposta foi reproduzida em várias reportagens posteriores, e muitas mulheres me escreveram dizendo que se identificavam com essa perspectiva. Percebi que minha história havia se tornado maior que uma questão familiar pessoal. Era um exemplo de como transformar a diversidade em oportunidade. Algumas semanas depois da inauguração do museu, estava trabalhando até tarde no escritório quando meu pai apareceu na porta. Ele raramente vinha me procurar depois do horário comercial, então percebi que tinha algo importante a dizer. Ingrid, eu gostaria de falar uma coisa que deveria ter dito há muito tempo. Ele entrou na sala e se sentou na cadeira em frente à minha mesa, parecendo mais velho e frágil do que costumava demonstrar publicamente.
Quando você nasceu, eu fiquei desapontado por não ser um menino. Passei sua vida inteira tentando moldar Gabriel no filho que eu queria, ignorando a filha extraordinária que estava bem na minha frente. Hoje entendo que você não apenas salvou nossa família, mas criou algo muito melhor do que eu jamais consegui construir. Suas palavras eram sinceras, carregadas de arrependimento genuíno, mas também chegavam tarde demais para reparar completamente nossa relação. Eu o ouvi em silêncio, reconhecendo o valor do pedido de desculpas, mas também mantendo a distância emocional que se tornara necessária para minha proteção. Pai, eu agradeço suas palavras, mas quero que você entenda que construí tudo isso não para provar meu valor para você, mas para honrar meu próprio potencial. Se você consegue reconhecer isso agora, fico feliz. Mas não dependo mais da sua aprovação para me sentir realizada. Ele assentiu tristemente, entendendo que o relacionamento entre nós havia mudado de forma irreversível. Não era hostil, mas também não era íntimo. Era profissional, cordial, mas sem a conexão emocional que poderia ter existido em outras circunstâncias. Hoje, 5 anos depois de assumir a mineradora, olho para tudo que foi construído com orgulho genuíno. A empresa prospera, as pessoas têm empregos dignos, a região se beneficia economicamente e o nome Ribeiro voltou a ser respeitado, mas por razões completamente diferentes das originais. Na parede do meu escritório, tenho uma foto antiga da família emoldurada ao lado do certificado de reconhecimento que recebi da Federação Nacional de Empresários. As duas imagens contam a história completa, de onde vim e onde cheguei. Quando me perguntam sobre meus planos futuros, sempre respondo que quero continuar inovando, crescendo, criando oportunidades para outras pessoas. Mas, secretamente, meu maior orgulho é saber que redefinir completamente o significado do sobrenome que carrego. Agora, quando as pessoas ouvem Ribeiro, pensam em qualidade, inovação, responsabilidade social e liderança feminina. Pensam em uma mulher que transformou rejeição em poder, que construiu um império com as próprias mãos, que provou que o valor de uma pessoa não se mede pelo gênero, mas pelo caráter e pela determinação. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não apenas ter provado que eu valia mais que as expectativas limitadas que outros tinham sobre mim, mas ter criado um legado que inspirará outras mulheres a não aceitar destinos impostos por preconceitos antigos. O avental florido que meu pai me deu na formatura ainda está guardado em algum lugar da casa familiar. Mas agora ele representa não uma expectativa frustrada, e sim o ponto de partida de uma jornada extraordinária que ninguém, nem mesmo eu, poderia ter previsto completamente.